não tem porquê você não fazer o seu filho passar por um cardiologista antes dele praticar qualquer atividade física. A razão disso é muito simples, Daniel. A gente consegue facilmente identificar qualquer restrição ou problema que a criança possa ter durante uma atividade física. E isso em qualquer idade. Apesar de ser rara a incidência de cardiopatias congênitas em criança, a gente está falando aí de 0,7, 1% da população geral. Se for o seu filho, esse número vira 100%. Então, é muito simples. Num consultório de cardiologia, hoje você consegue identificar um problema cardiológico numa criança e assim direcionar ou um tratamento ou evitar determinados esforços que possam gerar algum transtorno. Entendi. Doutor, que sinais ou sintomas nos pais devem ligar o alerta para procurar um cardiologista infantil? Olha, sendo bem sucinto com você, Daniel, tem 3 grandes sinais de alerta que eu acho que em criança devem levar a uma maior preocupação. A primeira é desmaio. Desmaio em criança deve acender o sinal de alerta no pai. O segundo é uma dor no peito aos esforços. Aliás, essa é uma queixa que eu tenho recebido muito no consultório ultimamente. E geralmente a gente precisa fazer a distinção entre um problema no coração ou ansiedade. Sim, ansiedade numa criança. A gente vê cada dia mais isso. Principalmente com essa exposição a telas, hein, doutor? Isso traz muito, né? Hoje a gente tem scores que medem que os tempos de tela estão diretamente relacionados a transtornos psiquiátricos, ansiedade e depressão principalmente. E o terceiro sintoma são palpitações não aos esforços, mas ao repouso. Então, se o seu filho reclama de bater, meu coração está batendo forte ou está batendo muito rápido, se ele sente falta de ar quando o coração dispara, quietinho, sentado na cadeira, sem fazer nenhum esforço, também é um sinal de alerta. Certo. Doutor, é interessante fazer essa pergunta porque muita gente fala do mal silencioso que é, às vezes, uma pressão alta. A pessoa está com a pressão lá 18/10, não está sentindo, não está com o rosto vermelho, não está com dor de cabeça, não está nada. Crianças aparentemente saudáveis podem ter também problemas silenciosos do coração? Podem ter problemas do coração. Relacionados à hipertensão é mais raro ainda, Daniel. A hipertensão na infância ela está relacionada a outros problemas de saúde. Tá? A gente não tem uma hipertensão hereditária, aquela genética que vem de pai e mãe em crianças. A idade mínima gira em torno de 35 anos. Mas há outros problemas que podem sim acometer o coração das crianças e não se manifestarem, passarem despercebidos numa pessoa aparentemente saudável. E essa é a razão pela qual eu indico um check-up cardiológico. Doutor, existe uma idade ideal para a primeira avaliação cardiológica de uma criança? Porque eu pergunto porque muitos pais que podem ter um histórico de infarto na família, uma arritmia já diagnosticada, enfim, o pai ou a mãe já tem um problema cardíaco, né? Aí eu lhe pergunto, existe uma idade, então, mínima, assim, ideal para um pai levar a criança para fazer um check-up, tendo esse histórico familiar ou não? No caso da criança, o único histórico familiar que realmente é mais relevante, Daniel, é se ela tem até primos de primeiro grau, vítimas de morte súbita antes dos 40 anos de idade. É o único dado relevante do ponto de vista genético. E, claro, além disso, dados de colesterol, né? A gente tem alguns distúrbios de colesterol que são hereditariamente, passam para a criança de forma hereditária, uma dificuldade em metabolizar o colesterol, em limpar o colesterol ruim do corpo. Então, essas crianças elas podem ter um colesterol alto. Mas isso não vai ser um problema a curto prazo, isso vai ser um problema na idade adulta, no caso do colesterol especificamente. Certo. No caso da história de morte súbita, em parentes de primeiro grau, isso deve chamar atenção, isso deve ser um sinal de alerta para procurar o consultório. Tá certo. Doutor, para a gente encerrar, qual a principal mensagem que os pais precisam entender sobre coração e infância? O coração, nem sempre ele manda recado. Então, eu acho que no mundo de hoje, com essa facilidade que a gente tem de acesso
A grande maioria das pessoas, eu acho que através de um eletrocardiograma você consegue fazer diagnóstico de uma série de enfermidades nas crianças. Então, eu acho que se você, pai e mãe, tem um filho, as crianças geralmente são ativas, né? Geralmente elas gostam de fazer esporte, brincar e por aí vai. Para você deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, não custa. Marca uma avaliação com um cardiologista e você tira isso da sua cabeça e aí vai ficar tranquilo, seu filho vai também brincar em segurança. Tá bom. Ô, doutor, o senhor quer falar mais alguma coisa, doutor? Quer alguma coisa que eu não perguntei, que o senhor acha relevante? Você tocou num assunto que é extremamente relevante, Daniel, que me incomoda bastante. Eu acho que eu já comentei com você em outros programas, que é os transtornos psiquiátricos em crianças, cada vez em pessoas mais jovens. Eu tenho pego muito no consultório e isso me incomoda profundamente, porque é uma fase da vida que a gente está perdendo o encanto da infância, que é brincar na rua como a gente fazia antigamente, que é menos tela e mais sociabilidade, que é brincar com os amigos. Isso é fundamental para a natureza humana. A gente precisa ter limitação no uso das telas. É muito relevante isso.